eu queria pedir para você explicar as diferenças conceituais entre o liberalismo clássico, o neoliberalismo e o ultraliberalismo, como aquele que está presente na política econômica do Paulo Guedes. Então, essa é uma excelente pergunta, Rubem, mas quando a gente trata do neoliberalismo enquanto uma categoria geral, é importante comentar que o neoliberalismo em si ele não é homogêneo ou imune a disputas dentro dele. A gente tem ali dentro do neoliberalismo inúmeras vertentes. Como você bem comentou, a gente tem o liberalismo clássico, consequentemente se desenvolve o neoliberalismo, o ultraliberalismo. O próprio ultraliberalismo em si vai ter inúmeras correntes vinculadas que vão acabar surgindo ali. Mas quando a gente sai do campo das ideias e passa para a prática, essas diferenças elas acabam não sendo tão importantes. Porque quando a gente fala de estratégia política, essas diferentes divisões dentro do neoliberalismo, elas tendem a cooperar. Elas tendem a buscar pela coesão para tentar, então, a partir disso, implementar o neoliberalismo enquanto um plano político. Ou seja, penetrar com as suas principais noções, principais ideias neoliberais no âmbito político. Então, existe essa divisão, esse esforço por tentar compreender as diferenças entre o neoliberalismo e como isso se dá na prática. Quando a gente olha, historicamente falando, a gente percebe, por exemplo, que o neoliberalismo ele acaba sendo uma reação teórica, um esforço lá no início do século XX, tentando renovar as bases, as principais premissas do liberalismo econômico. É um contexto no qual o liberalismo não tinha tanto espaço no âmbito político, a gente fala de um contexto onde a maior parte das políticas ali na Europa e no próprio Estados Unidos eram com bases em noções que partiam dos trabalhos do Maynard Keynes, é o caso do New Deal, por exemplo. Então, o neoliberalismo, olhando numa perspectiva histórica, ele acaba representando isso. Por isso o uso do neo, né? É uma reação teórica, é um esforço pela renovação do liberalismo clássico. E quando a gente fala do ultraliberalismo, ele acaba se relacionando muito mais com a década de 70. Na década de 70, a gente começa a falar e surgem inúmeros argumentos visando debater ali a possível crise do sistema capitalista. E ali a gente percebe, então, o surgimento com uma força maior dessa noção, dessa corrente que se apresenta, então, enquanto ultraliberalismo. Mas dentro do próprio ultraliberalismo existem outras divisões. A gente pode falar do objetivismo, vinculado à figura de Ayn Rand. A gente fala do minarquismo, libertarianismo que bebe, inclusive, muito das fontes de influência do objetivismo e o anarcocapitalismo. Então, perceba, Rubem, o quão difícil é a gente conseguir tratar as diferenças entre essas escolas. E muitas vezes as diferenças são muito sutis, quando a gente olha para o papel, para o entendimento que essas correntes dentro do pensamento neoliberal de forma geral têm sobre o papel do Estado. Esse é um ponto que elas acabam divergindo nesse sentido. O anarcocapitalismo, por exemplo, vai acabar pregando pelo fim do Estado, a sua substituição por um sistema de regras baseadas no conjunto dos direitos naturais do ser humano, sem intervenção política. O minarquismo, eu nem tinha tido tanto contato com essa corrente, mas fui atrás ao longo dos últimos dias para entender um pouco melhor, e ela acaba defendendo uma ideia de um Estado forte, eficiente, porém mínimo. E aí acaba realçando, inclusive, uma contradição do próprio discurso neoliberal, ou seja, quando a gente fala de um Estado mínimo dentro do neoliberalismo, para a maior parte dessas correntes, é a liberdade no âmbito econômico. Em termos de questões sociais, é o Estado forte, o Estado máximo. É por isso que a gente vê tantas vinculações e proximidades com o neoliberalismo e o conservadorismo. A gente consegue ver isso em relação ao contexto do Chile, a gente consegue ver isso em relação ao Brasil. Então, quando a gente sai do campo das ideias e vai para a prática para ver de que forma o neoliberalismo, as forças neoliberais, os grupos que fazem parte desse movimento se mobilizam, as diferenças elas são muito mais sutis, difíceis de serem rastreadas. E quando a gente toma, então, a política econômica do Paulo Guedes como objeto de análise, como principal exemplo, se torna ainda mais difícil traçar essas diferenças. A princípio, a gente tenderia a política econômica do Paulo Guedes implementada como algo mais próximo da escola de Chicago. Porque é na Universidade de Chicago que o Paulo Guedes ele acaba se formando em economia. Ele pode ser considerado aí como um Chicago boy à la Brasil, à la brasileiro. Lá ele foi aluno do Milton Friedman. Mas o próprio Milton Friedman, uma referência da escola de pensamento neoliberal, a escola de Chicago, em diversos momentos ele acaba mencionando a influência, a tamanha influência que o Friedrich Hayek teve nas suas obras. E o Hayek é um indivíduo vinculado à escola austríaca. Então perceba comigo, Rubem, como essas diferenças elas são muito difíceis de serem estabelecidas.
Olhando para a política econômica implementada durante o governo Paulo Guedes, o que a gente consegue traçar, já com esse período aí chegando ao final desses 4 anos, é uma estratégia que visa rentabilizar o capital. E de que forma a gente vem presenciando isso? Através de uma estratégia que visa promover a concentração de renda. E à custa do quê? À custa do social, das políticas sociais. É a substituição, é a redução do Estado em termos de políticas sociais e esses recursos sendo passados, então, para a defesa, então, essa liberdade. A proteção, é como eu havia comentado, Estado mínimo em relação às políticas econômicas, mas ele é máximo quando se trata de proteger os mercados, quando se trata de proteger aqueles que lucram. Se a gente olhar, por exemplo, o contexto da pandemia, o que a gente percebe é que os impactos da pandemia, do Covid-19, se dão de forma desigual. Existem aqueles grupos que acabam lucrando frente a isso. Eu acho que esse é um pouco do reflexo e que demonstra o quão difícil é a gente partir do campo das ideias, ou seja, liberalismo clássico, neoliberalismo, ultraliberalismo, e enxergar na prática essas diferenças em termos de política econômica implementada pelo Paulo Guedes. É extremamente difícil. Pelo menos eu acho que vai mais nesse sentido, Rubem. Mas é uma pergunta excelente. Eu acho que é um apontamento muito importante a gente falar e colocar em perspectivas essas correntes do pensamento neoliberal.